Oi, gente. Aqui estou eu de novo para o segundo episódio de Explicando GOT para o meu namorado. Hoje vou falar um pouco do Rhaegar e da Lyanna. O que aconteceu com aqueles dois. Esse é um dos fatos que mais impactou a história dos livros e que, sim, na verdade ele não é muito bem explicado. A gente não tem um acesso em primeira mão aos eventos. O que a gente tem são basicamente duas versões. A primeira, do Robert, o ex-noivo da Lyanna, que fala que ela foi sequestrada pelo Rhaegar depois do fim do torneio de Harrenhal e mantida numa torre, sendo vigiada por 3 membros da Kingsguard e estuprada sistematicamente pelo Rhaegar. E depois que o Robert finalmente conseguiu vencer a guerra, matar o Rhaegar, ele mandou o Ned para libertar a Lyanna na Torre de Joy, mas já é tarde, ela estava morrendo. E tem outra versão que é principalmente defendida pelo Viserys e pela Daenerys, basicamente pelos leais à dinastia Targaryen, que o Rhaegar ele fugiu da Lyanna porque estavam perdidamente apaixonados. Bem, nenhuma dessas duas versões me convence. A primeira porque, assim, basicamente eu acho que o Robert está muito comprometido na sua versão, porque ele obviamente odeia o Rhaegar, porque ele roubou a Lyanna dele. Então ele vai pensar tudo de ruim que ele conseguir imaginar do príncipe, mesmo que, assim, todos os depoimentos que a gente tem em relação ao Rhaegar basicamente falam que ele é um cara muito legal. Assim, ele primeiro, ele é inteligentíssimo e é excelente em tudo o que ele queria fazer. Então ele é muito um músico, excedia na cavalaria e ainda é amado pelo povo. Ele causava uma impressão fortíssima nas pessoas. Então, por exemplo, o Jaime Lannister, ele ainda lembra do tom de voz do Rhaegar. O Barristan Selmy, quando a Daenerys fala pede, na verdade, para ele falar um pouco do irmão dela, ele fala que o Rhaegar teria sido um ótimo rei, melhor do que os 3 que ele já serviu, inclusive. Além disso, existem personagens como a Cersei e o Jon Connington que são um pouquinho apaixonados pelo Rhaegar até hoje, tamanha a impressão que aquele caráter fazia nas pessoas. Bem, assim, considerando que todo mundo falava o quanto ele é um caráter nobre, boa pessoa, esforçado e tal, eu não consigo imaginar uma pessoa assim sequestrando uma garota e mantendo ela trancada numa torre e estuprando sistematicamente. Simplesmente não faz sentido pra mim. Mas ao mesmo tempo, a ideia do Rhaegar fugindo da Lyanna só porque estão apaixonados também não encaixa. E por quê? Às alturas dos acontecimentos, o Rhaegar já é casado com a princesa dornense Elia Martell e tinha 2 filhos com ela, a Rhaenerys e o Aegon. E Lyanna já tinha meio que rejeitado o Robert anteriormente porque eles tinham uma filha antes do casamento deles, que a gente via conhecer como a Maestone no Vale. Então, assim, como é que uma garota que acha que o Robert ele não vai conseguir se limitar a uma só cama por causa do comportamento anterior dele, como é que ela vai achar que o Rhaegar, um cara que basicamente largou a esposa, ia se limitar a uma cama só depois de fugir com ela? Sei lá, pra mim não tem muito sentido narrativo. Então eu sou adepta da terceira via de interpretação, que é acompanhada por muitos outros fãs e comentadores de fóruns mundo afora, que é a ideia de que o Rhaegar, que é um cara intelectual, muito estudioso,
ele tinha tido acesso a uma teoria, uma profecia sobre o príncipe que foi prometido. Isso, na verdade, é dito nos livros. O mestre Aemon, da Muralha, ele fala que o rei ele estava em sua juventude, que é o príncipe que foi prometido. Depois de um tempo, ele percebeu que não era, e começou a pensar que o filho dele, o Aegon, era o príncipe que foi prometido. Mas, em algum momento, talvez, segundo a teoria, ele percebeu que o Aegon também não era esse príncipe. E começou a pesquisar formas de fazer cumprir essa profecia, já que a esposa dele, a Elia, não podia mais ter filhos. Então, ele conheceu a Lyanna e parece ter se convencido, talvez com a tal canção de Gelo e Fogo, que ele já tinha mencionado antes, que ela cumpriria a profecia com ele e daria luz ao príncipe que foi prometido, que salvaria Estéros do futuro. E esse filho, segundo a tal teoria, o qual a Lyanna morreu depois de dar à luz numa cama de sangue, que é a descrição do livro, seria o Jon. Na verdade, essa teoria nem tantas provas empíricas no livro. É basicamente que, bem, quem acredita que o Ned ia ter um filho bastardo, assim, tem que ser um leitor muito distraído para engolir essa. E dizem que a Arya, a meia-irmã do Jon, tecnicamente, é muito parecida com a Lyanna. E o Jon é muito parecido com a Arya. Ou seja, o Jon é muito parecido com a Lyanna. Abre caminho. E está considerando que a Lyanna morreu numa cama de sangue, da impossibilidade do Ned ter um bastardo, e o fato que o Jon é parecido com a Lyanna, leva algumas pessoas a acreditarem que o Jon seria filho do Rhaegar e da Lyanna. R mais L igual a J, que é a sigla. Bem, mas existem alguns problemas. Por exemplo, se o Jon é um Targaryen, já que ele é filho do Rhaegar, como é que ele se queimou? Bem, ninguém disse que os Targaryen são imunes ao fogo. O autor já desmentiu isso publicamente. O que aconteceu com a Daenerys, na verdade, quando ele entrou na pira e saiu intacta, foi um milagre, segundo as palavras dele. Inclusive, um dos ritos funerários dos Targaryen é a cremação. Então, isso não tem nada a ver. Da mesma forma, o Jon pode ser um Targaryen, mesmo tendo cabelo prateado e olhos púrpura, como o pai dele tinha. Porque esses traços não são típicos em todos. Inclusive, a Rhaenyra, a filha do Rhaegar com Elia, ela tem uma aparência dornense. Além disso, Jon poderia ter um Direwolf sendo Targaryen? Poderia, os irmãos dele têm um Direwolf, são meio Tully, então isso não é impeditivo nenhum. Bem, e essa teoria não é muito óbvia, não? Pro autor colocar tanto na cara, algumas pessoas questionam. Na verdade, não. Muita gente fica extremamente surpresa quando se depara com a ideia pela primeira vez, porque, como vocês podem notar, são pequenos sinais escondidos no texto que mais ou menos que delatam a ideia pra gente. E, assim, considerando que o primeiro livro foi lançado em 1996, os fãs tiveram 17 anos para montar o quebra-cabeça. Então, não é uma ideia realmente óbvia. Mas, recentemente, surgiu uma segunda possível identidade para o príncipe que foi prometido, possível filho da Lyanna e do Rhaegar. Na verdade, seria uma filha. Essa é a Daenerys. Como? Eu vejo vocês perguntando. Eu vejo vocês a cara de espanto. Bem, eu não vou poder explicar hoje, mas eu prometo fazer um vídeo sobre essa teoria que é muito interessante. É um pouco complexa, mas vale a pena. Então, acho
que eu vou me despedindo por aqui, porque acabamos de passar dos 10 minutos. Até já. Tchau, tchau.